ângulo da frente, né? E a gente está tomando gol. Já foi assim contra o São Paulo. Já tomamos outros gols assim. Não é o sistema. A gente está sem tempo para trabalhar, né? Quinta, domingo, quarta. Mas é mais atenção, mais concentração e uma cobrança maior minha e da minha comissão. Carille, tudo bem? Gostaria que você falasse de 2 jogadores, por favor, os 2 reforços que até o momento têm entregado mais dentro de campo, né? O Júnior Urso, qual que é a importância do encaixe do Júnior Urso, que até marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, e o Sornosa também, né? Que deu a 5ª assistência dele pelo Corinthians. De fato, são os 2 reforços que se adaptaram mais rapidamente na sua metodologia? O Sornosa eu tentei jogar ele pelo lado, não funcionou. Eu acho que foram os 2 primeiros jogos e não funcionou, ele não foi bem. E também era um teste que eu estava fazendo para observar bem, aquela ideia do 4-2-3-1 e ter um meia pelo lado. E quando a gente trouxe ele para dentro, ele cresceu bastante. Então ali é o lugar dele, né? Desde o momento que eu fui anunciado como técnico, a minha busca pela diretoria era de jogadores dinâmicos, jogadores de não parar, as informações que está batendo 11,5, 12 o Sornosa por jogo. O Júnior Urso também é essa característica de andar, de chegar na área, de fazer gols, de incomodar. Hoje acabei prendendo ele um pouquinho mais, porque tive que fazer a substituição do Ralf ali para pôr o Love. Mas é assim que nós buscamos, como o Ramiro como eu queria o Luan do Atlético Mineiro, como o Sérgio está me mostrando no dia a dia, o Sérgio Dias, que ele também pode fazer isso, está precisando de um ritmo maior de jogo, né? Essas características aí desses jogadores que a gente buscou, que eu entendo que é as características que o corintiano gosta. Carille, aqui ainda à sua direita, você nas últimas entrevistas coletivas já deixou bem claro que você vai trabalhar com a dupla Manuel e Henrique. E hoje a gente já percebe que tem torcedor, independentemente do gol marcado pelo Henrique, a falha no segundo gol, o Henrique está muito acima dos outros jogadores para que você não dê uma oportunidade para outros atletas, porque o Henrique mantido e ganhando sequência em 2019, por favor. Primeira oportunidade, já coloquei todos para jogar. Você acompanha o Corinthians todo dia, você já sabe que todos jogaram. Faz parte, é um início, é uma dupla nova. Acabei de ver o lance ali por vídeo, o atacante erra a bola e acaba enganando o Henrique, né? Faltou cobertura dos lados e acabamos tomando o segundo gol, né? É que eu acredito nesse momento, né? A gente precisa dar jogos, fizeram bons jogos contra Palmeiras, contra o São Paulo fez um bom jogo, uma bola que entrou no triângulo não foi culpa da zaga. Enfim, tem que dar confiança também, porque se toda hora você começar a mudar, você não passa confiança para o... Daqui a algumas rodadas, mostrar que continua tendo problema de posicionamento, aí a gente começa a pensar em outras situações. Fábio, boa noite. Copa do Brasil tem muito essa característica, né, de times de menor expressão jogarem o jogo da vida. O Fabiano, técnico do Avenida, falou muito sobre isso. Queria saber se você teve algum tipo de conversa com os jogadores no intervalo sobre isso, sobre essa motivação. E aproveitando esse lado um pouco mais sentimental da competição, queria saber quando foi o momento da sua vida que você pensou, essa é a minha oportunidade, eu preciso dar o meu melhor. No intervalo você não fala de motivação do adversário. Intervalo num jogo como esse, você tem pouco tempo ali para acertar seu time, para ajustar. E a gente entendeu que a volta do Pedrinho por dentro e o Love aberto na direita seria uma alternativa. Eu gostei, porque o Pedrinho começou a rodar por dentro, o Love começou a jogar com o Fagner pelo lado direito, funcionou aquilo que a gente imaginou, mas a gente não fala assim da motivação do adversário, fala do jeito que o adversário está jogando e procura explorar para que você busque os gols e busque os resultados positivos, que era o nosso grande objetivo naquele momento. Segunda pergunta? Como técnico? Eu acho que foi quando eu aceitei ser técnico do Corinthians, que eu lembro até que o Flávio Adalto, o diretor, no dia 22 de dezembro, se aceita ser, e eu falei sim, acho que é ali, e fui para a primeira coletiva no mesmo dia, na hora do almoço, e a partir daquele momento eu falei que não voltaria mais ser auxiliar, né? Pode buscar essa coletiva, minha primeira coletiva de apresentação, acho que foi dia 22 de dezembro. Eu acho que ali foi o maior desafio. Aí, falar de jogos, tem jogos que mudou sua vida,
que eu sempre falo daquele 1-0 contra o Palmeiras, com 1 a menos, com o time montando ainda, e o time ganhou uma confiança muito grande. Logo na sequência, a gente pega o Mirassol fora, ganha de 3-2 e vai para o jogo do Brusque, e é aquela confusão também, o cara erra o pênalti, a gente vai e faz o pênalti e passa. Mas assim, futebol é assim, prega algumas surpresas, mas a gente tem que estar convicto, analisar bem o jogo aí para que a gente não saia fora das nossas convicções. Carille, boa noite, parabéns pela vitória. Eu quero voltar naquela sua coletiva após-jogo ferroviário, quando você falou que admitiu que precisava repensar uma forma de trabalhar essa questão motivacional pós-vitória em um clássico, né, contra um time mais modesto e tudo mais. E hoje, acabou o primeiro tempo, a gente falou, olha, se houve alguma coisa diferente, não funcionou. Eu quero saber se você fez um trabalho diferente para esse jogo, o que você fez e o que você está repensando sobre esse assunto, porque é um cenário que deve acontecer mais vezes durante o ano, né? E uma segunda pergunta, se você já pensa num rodízio para o próximo jogo contra o Botafogo domingo. Começando pela segunda, não penso em nada ainda, não tem nem como pensar, amanhã a gente começa a ver isso. Olha, não se compara o jogo do Ferroviário com o jogo de hoje, né? O jogo do Ferroviário apático, não conseguindo acompanhar os lances, desconcentrado demais. Hoje foi 2 momentos assim que, com poucos minutos, chegaram 2 vezes na nossa área, uma com uma bola parada e uma numa bola que acabou o atacante deles enganando nossa zaga, né, por não ter tocado na bola, mas correram, lutaram, assim, a postura do time em relação ao Ferroviário não se compara, sabe? Então, meu trabalho foi o mesmo, porque se eu passo da conta, ainda estou nessa dúvida com um grupo que tem 14, 15 jogadores novos, se eu passo daquela dose que eu sou acostumado a fazer, não sei se é pior, não sei se é melhor, ainda estou conhecendo, né, mas em relação à atitude, a correr, não se compara. Finalizamos hoje 31 vezes, né? Fizemos 4 gols. É questão de atenção e concentração mesmo, mas eu não consigo comparar os 2 jogos. Carille aqui no fundo, boa noite. Claro que é uma situação específica de jogo, mas você imaginava utilizar Wagner Love, Gustavo e Bocelli juntos? E o que você achou do Corinthians com esses 3 jogadores atuando juntos, já que logo depois da entrada do Bocelli acabou saindo o gol do Urso e depois o gol do Gustavo? Quando a gente faz as substituições para colocar tanto atacante assim, é porque o adversário está mostrando que só tinha o número 11 para contra-ataque lá em cima do Fagner. Então você passa a cuidar mais daquele lado e enche a área, porque o Pedrinho estava conseguindo rodar bem, o Avelar conseguindo cruzar, o Fagner, quando estava indo para o lance, também conseguindo criar alguma coisa. Então você enche lá para buscar os gols, mas isso não é normal, porque o adversário mostrou que dava para fazer isso, como eu também fiz uma outra substituição uma vez, acho que contra a Ponte Preta, de colocar o Gustavo com o Bozelli lá dentro, o Gustavo faz o gol. De acordo com aquilo que o adversário mostra, se é um adversário mais perigoso, estava 2-2 ainda, o jogo estava indo para uma situação de pênalti, e resolvemos fazer isso, eu com o Leandro, auxiliar, que estava ali no banco, porque o adversário não estava preocupado mais em atacar, só tinha o escape com o 11 lá pelo lado esquerdo. Boa, tá aí, então, primeira parte da entrevista do Carille, uma boa parte da entrevista do Carille, tocando em alguns pontos importantes, para a gente analisar o que disse, por exemplo, sobre a defesa. Vamos mostrar a análise tática do primeiro gol? Vamos mostrar então, rodar aqui, como é que foi o primeiro gol sofrido pelo Corinthians, jogada de escanteio, início da partida. Eram quantos minutos de jogo? O primeiro gol tava com 4? No máximo. Cruzamento da direita. Aquele velho problema do Corinthians, ó. O Corinthians estava fazendo... Acho que o Corinthians já vinha fazendo a marcação pro zona, né? 3 minutos de jogo. E aí um jogador aqui, né? Para tentar antecipar o primeiro pau. 4 jogadores aqui na primeira linha e 3 jogadores aqui na segunda linha. O jogador que tenta pegar um aqui. O Corinthians sempre usa esse tripé no primeiro pau para fazer a marcação. Mas aí o cara que estava no primeiro pau ali mesmo conseguiu antecipar. Ali, a bola passou ali no primeiro pau, o Ralf sobe com ele. Isso. Ralf, Urso e Fagner. Isso. E se ele não cabeceia a bola e o Ralf não pega, esse que vem em velocidade, que é o jogador mais perigoso quando ele vem em velocidade, porque o jogador está parado para soltar, o que vem correndo certamente esse é o perigoso. mais alto. Esse é o perigoso, mas aqui, ó.
Ele antecipa em cima do Henrique. O Fagner normalmente era para estar aqui, ó, protegendo esse primeiro pau. Ó. Ele empurra o cara ainda, tira ele, só que o cara sai da marcação do Fagner e sobe contra o Ralf. É o Flávio Torres o que faz o gol e o Yuri, o 17, que chega depois.